Oficina das Manas? Convida! Olá, eu sou a Tamires. Oi, eu sou a Mariana. Sou a Gisele. Oi, gente, eu sou o João. E nós somos a Oficina das Manas. E hoje o tema é sobre arte, corpo e vídeo, com a nossa convidada, Ingrid Lemos. Começa agora a apresentação da nossa convidada. Mais que bem-vinda! Ingrid Lemos é artista visual e professora de arte. Se debruça sobre a interseção do corpo com o feminino, ancestralidade, íntimo e holismo em suas práticas visuais. Desejante das pesquisas, das artes e do corpo. Atualmente integra o grupo de pesquisa e extensão Clipes, Corpo, Linguagem, Política, Educação e Subjetividades da UFBA e faz mestrado em artes pelo PPGART da UERJ, com o projeto Pororoca, Travessia Aquático-Pedagógica de um Corpo Itinerante, onde pesquisa desdobramentos simbólicos entre sentimentos oceânicos e seus devires para construir diálogos sobre o processo entre prática artística como âncora para a reflexão da prática pedagógica, estabelecendo a possibilidade do corpo como instrumento artístico-pedagógico. Também é dançarina, sindicalizada e professora do estilo tribal de dança do ventre, integrante do grupo de dança Louco Camel Tribal Dance. No atual momento, conjuga um debruçamento sobre a expressão de fusão étnica contemporânea em sua dança. Bem-vinda, Ingrid! Oi, Ingrid! Então seja muito bem-vinda, Ingrid. Bem-vinda, Ingrid. Oi, gente. Que feliz de estar aqui com vocês. Como que você pôde aceitar o nosso convite hoje? Você quer falar mais alguma coisa sobre a sua apresentação? Vocês me apresentaram muito bem. Sou moradora de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Gosto de me apresentar também falando que eu sou filha de Nilza e neta de Marina. As duas grandes mulheres que também me acompanham, assim. Meu trabalho, ele ganha muito sentido com essa questão da ancestralidade e com essa questão territorial também, de onde eu venho e de como eu me construo nesse espaço. Então, a minha primeira pergunta é sobre o seu desejo com pesquisa sobre o corpo e percebemos que é uma presença principal nos seus trabalhos. Fala um pouquinho mais pra gente dessa relação e as diversas formas que você o articula, tanto no trabalho artístico como na sua prática como professora. Para mim o corpo, ele é o principal instrumento, na verdade, da vida, né? A gente experiencia a vida através do nosso corpo. A gente não tem um corpo, né? A gente é o corpo. Então, eu comecei a questionar, e eu acho que foi uma questão que sempre acompanhou muito na minha vida, sobre esse corpo no contexto escolar. Uma coisa que eu vivenciei, enfim, sempre fui aluna da rede pública e eu me sentia, às vezes, muito negligenciada em relação ao meu corpo. Então, eu acho que essa presença, né, dessa fala sobre esse corpo, ele nasce principalmente a partir da minha própria experiência. Então, trazer isso também para o campo artístico, né, para os trabalhos de artes, para mim faz totalmente sentido, assim, de evocar essa presença, né, dessa experiência corporal. Acho que uma vez a gente conversou há muito tempo atrás, quando você me falou sobre um trabalho seu que estava exposto. Não lembro em que exposição, mas foi lá na Coarte. Não sei se era Galeria da Passagem já na época, o nome do espaço. Você falava sobre o sentimento oceânico também. Foi interessante que agora você falou, né? A gente não tem um corpo, a gente é o corpo. E esse corpo, além dessa corporeidade, tem também esse lugar do inconsciente, né? Eu não sei que outras palavras assim usar para isso. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua pesquisa, assim, né? Que aborda esses outros lugares do corpo, né? Que a gente às vezes não acessa tão facilmente.
Sentimentos oceânicos, né, ainda na verdade é o cerne de toda a minha pesquisa. Eu ainda me debruço bastante sobre. E o que né, são esses sentimentos oceânicos, né? Sentimentos oceânicos é uma pequena vem de um pequeno trecho, na verdade, que Freud ele vai abordar no Mal-Estar na Civilização, falando sobre um sentimento que algumas pessoas se atribuem a ele, né, como um sentimento de eternidade, como um sentimento de pertencimento. E isso me chamou muita atenção, né, quando ele fala sobre isso e como isso ele acaba tendo uma relação também com dimensão uterina, né, onde o feto ele vive esse sentimento oceânico, né, ele vive esse sentimento pleno junto da mãe, porque, né, a gente ainda não passou por esse processo de individuação, né? O processo de individuação, ele acontece depois do parto, onde acontece essa separação mãe-bebê. E isso tudo foi fazendo muito sentido para mim, porque é justamente sobre pensar a relação de corpo e pertencimento. E justamente, junto com essa simbologia, né, oceânica, né, o oceano, eu estava até lendo ontem sobre Daniel Lins, né, falando sobre Deleuze e o surfista da imanência, que o oceano é esse espaço que ultrapassa a linguagem, né? Múltiplas possibilidades nesse campo simbólico. Vou seguir com as nossas curiosidades. Ingrid, como tem sido produzir arte durante esse período pandêmico? Fala um pouco das suas produções de vídeo. Você já explorava muito essa linguagem ou mudou alguma coisa com o isolamento? Produzir arte, acho que no período pandêmico, de início, foi um grande desafio, eu acho que para todo mundo, né, no geral, porque esse espaço da casa, do trabalho, do estudo, ele se confunde bastante, né, e ao mesmo tempo que você precisa focar, às vezes você tem outras distrações, né, então a gente vai aprendendo a equilibrar, né? A equilibrar as nossas produções nesse meio. Para mim, né, foi muito desafiador e eu acho que foi uma coisa que eu demorei bastante. Até mesmo comecei a entender que antes, né, eu achava que eu tinha necessidade, por exemplo, de ter um espaço de ateliê ou um espaço de produção. Mas hoje em dia eu entendo que meu quarto, ele é meu espaço de produção. Minha casa é meu espaço de produção. Às vezes, né, agora não podendo tanto ir na rua, mas às vezes muitos dos momentos que eu conseguia pensar, que eu conseguia, enfim, ter uma nova ideia, né, pensar uma nova criação, às vezes também era o espaço da rua. Então, na verdade, acho que é a vida, né, é esse grande ateliê, o mundo, né, é o nosso ateliê. Ainda mais nós que somos artistas emergentes, né? E o vídeo, né, ele veio... Ele é uma coisa que já me acompanhava, né? Uma coisa que eu já me interessava bastante. Já participei, né, como voluntária e também depois na iniciação científica no Laboratório de Cinema e Vídeo da UERJ. Participei também, né, como produtora do documentário Entre Janelas e Espelho. E também foi feito em parceria com a LCV UERJ, de um edital da FAPERJ que o professor Tony Queiroga, ele enfim, captou, né, esse recurso, ganhou no edital da FAPERJ. E então, na graduação eu tive esse contato, né, muito grande com o cinema e com o vídeo. E trazer o vídeo, né, junto dessa exploração, né, da performance, para mim começou a fazer muito sentido, né? Ainda mais
eu sempre gostei muito da visualidade, né, presente no vídeo. Desde criança sempre me interessei muito, assim, por videoclipe. É uma coisa que eu me debruçava muito, assim, né? Perdia muito, ou ganhava muito meu dia, né? Assistindo videoclipe. E eu acho que, assim, durante a pandemia se tornou um recurso viável, né? Se tornou um recurso viável onde eu pudesse compartilhar, por exemplo, algumas performances para um público. Na dança também se tornou a única maneira viável, né? Já que a gente não podia ter os espaços, né, do palco. Então o vídeo ele se tornou esse lugar do palco, né? E E eu tenho tentado ainda assim experimentar de outras formas, de ver dimensões pictóricas dentro dessa imagem que se produz dentro do vídeo. E tem sido bem interessante. Agora que você falou da dança no vídeo e como você tem lidado, né, tentado exercer esse seu lado da dança em meio a essas impossibilidades do palco, vamos então enveredar, né, um pouco a conversa por esse caminho. A gente falou um pouco da sua trajetória enquanto acadêmica, se aprofundando em temáticas a respeito de corpo e mente, de maneiras muito intrinsecamente ligadas. Mas agora, então, vamos por esse caminho da dança. Eu particularmente adoro essa parte. Ingrid é minha prof, é minha professora também de dança do ventre, estilo tribal. E, quer dizer, estava sendo até 2019, né? Chegou 2020, a gente não se encontrou mais. Então, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Você é professora de artes e professora de dança. Como a dança que você exerce e a ação de ensiná-la influencia na produção, se é que influencia? Bem, João, dança, né? O meu maior contato com a dança sendo professora, eu consigo, né? Esse alcance é de um público adulto, né? Então eu acredito muito na dança como um recurso pedagógico para pessoas adultas. Eu acho genial. Embora sendo professora de artes eu tenho maior alcance, né, de um público jovem, infantil. Acho que a dança, ela me ajuda muito a exercer uma ética, né, uma ética da experiência. A dança, ela me ajuda a pensar o corpo, a enxergar o corpo das outras pessoas, enxergar o movimento, enxergar e ainda inspirar e insistir no desenvolvimento corporal das outras pessoas. E eu acho que a grande questão é essa, que a dança me influencia. A dança, ela não aparece tanto assim na minha pesquisa acadêmica, mas valores em relação à dança, ainda mais a dança do ventre, que foi direcionada, né, para esse universo feminino e de pensar o ventre, pensar essa região pélvica, né, essa região do assoalho pélvico, me traz esses valores, né, me traz esses valores da espiritualidade, me traz os valores do holismo, me traz os valores dessa coisa do íntimo, né, assim como foi apresentado no começo. E a dança, ela me ajuda como uma ética mesmo. Se eu posso falar dessas coisas, é porque através da dança, de certa forma, eu experiencio de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito, muito leve, muito autêntica também.
Não sei se você está sendo assim um pouco, como é que fala? Um pouco Modesta? sutil. Isso. Acho que está sendo um pouco modesta. Particularmente, eu tenho uma visão assim. A gente falou desse seu lado da videoarte e tal. E é impossível, na minha visão, quando eu olho e vejo, impossível não perceber como que a dança, não só nesses aspectos que você falou, como que a dança também aparece no seu corpo. E aí vem uma questão, né? Porque assim, existem os estilos de dança, e evidentemente, quanto mais a gente pratica esses estilos de dança, mais a gente, essa palavra cabe muito bem aqui nessa frase, né? Mais a gente incorpora esse repertório de movimento, essa postura, esses gestos, nosso corpo para além do momento dançado. E aí vem uma questão, né? Bom, a gente acaba sendo muito apresentado a uma série de tantas estilos de dança, né? Uma série de tantos estilos de dança e, e por exemplo, não me parece que o estilo tribal de dança do ventre esteja nesse rol das mais conhecidas. Inclusive, eu mesmo nem conhecia quando eu comecei a fazer, é, por convite seu. E aí vem uma pergunta, né? Como você começou a se interessar pela dança tribal? O que te atrai nesse estilo de dança? Por exemplo, você não encontra nas outras das mais reconhecidas no sentido de difundidas, né? Sim, né, a dança estilo tribal, né, é bom a gente contextualizar, né, que é uma estilização, sim, de dança do ventre, e dança do ventre é vista, né, como uma subdança, né, ainda mais nesse contexto ocidental, nos Estados Unidos, uma dança que ela é muito confundida com o próprio cabaré americano, então certos estigmas ainda ficam muito presentes, né, sobre ser uma dança vulgar, né, ou demasiadamente sensual. Então acaba não sendo tanto vista como arte. E então ela ganha essa categoria de subdança e a estilização, né, assim, obviamente, né, é vista como subdança também por essa concepção hétero-branca patriarcal que a gente vive, né? Essa visão que, enfim, se acumula, né, para o imaginário da dança do ventre. Mas falando sobre o estilo tribal, né? O estilo tribal é essa estilização da dança do ventre, nasce no contexto dos Estados Unidos. E é uma dança bastante underground, né? Acaba sendo um nicho muito menor do que da dança do ventre. E eu acabei me atraindo, né, pelo estilo tribal, pelas possibilidades, assim, de movimentação. Eu me sinto muito motivada a fazer coisas que antes eu considerava impossível. Então, acho que o grande ensinamento que a dança me traz e que eu posso levar isso para outras áreas da minha vida é pensar que eu posso fazer coisas que antes eu considerava impossível. Então, eu aprendo um movimento que parece, a princípio, muito difícil. Eu treino e repito. E depois de um certo momento ele flui, né? Então acho que isso é um grande ensinamento para a vida, assim, que a dança me trouxe. E ultimamente, né, eu tenho ressignificado muito essa dança, né? Porque para mim é uma dança visceral. Porque a gente dança justamente com essa região pélvica,
uterina, a gente dança com as nossas vísceras, é rim, é intestino, é estômago, é tudo muito concentrado, né, nessa região, né, abaixo do ventre. E então eu tenho conseguido, né, ressignificar essa dança como uma dança visceral. Isso tem me ganhado, assim, tem me dado, né, muitas ideias sobre uma expoência de fusão étnica contemporânea, onde eu tenho sentido vontade de me debruçar. Assim como você disse, né, que a gente começa, né, essa postura da dança, ela começa a ganhar um lugar orgânico, né, no nosso corpo. Aquilo que a gente aprende na dança, ela começa a vestir o nosso corpo, a vestir a nossa postura, a nossa desenvoltura no mundo. Então, hoje eu tenho percebido muito que a dança do ventre, né, essa técnica, ela já é mais um lugar orgânico do meu corpo. E acho que isso pode me ajudar, né, a pensar essa expoência de fusão étnica contemporânea, né. Construir, né, determinados movimentos ali pré-estabelecidos da técnica também. Então é uma coisa que ultimamente eu tenho me convocado a me debruçar aos poucos, mas ainda é um trabalho também que está bem no início, bem embrionário, assim, como pesquisa. Muito bom, Ingrid, te ouvir assim falando, né, com tanta calma, né, sobre isso, isso tudo, né, que você faz, que é coisa pra caramba, mas que vão se condensando realmente quando a gente vê seus trabalhos, né, assiste os vídeos, tudo isso, todos esses conceitos aí que você traz e essas experiências também da dança, como o João falou, né, realmente se fazem presentes ali. A gente quer saber um pouquinho sobre o que você tem de projeto, quem sabe aí, né, futuro, vindouro. Mas eu gostaria também de, junto com isso, perguntar também de passado, né, voltar um pouquinho a essa coisa do corpo no contexto escolar, né, de que você fala, assim, desse corpo que foi negligenciado e que se torna, né, como uma espécie de ponto de partida para tudo que você vem trazendo agora, né. Queria só que você compartilhasse com a gente, né, se tiver, algo assim desse tempo de escola, né, já que você fala de ter crescido dentro da escola pública também, e apesar, né, creio eu, dessa questão de ter vivido nessa negligência, né, por parte desse espaço que é do Estado também, que muitas vezes não sabe lidar com as crianças, né, com os adolescentes nesse contexto, mas é um contexto que marca, assim, né, a vida de todo mundo. Marca ao ponto de determinar coisas para a nossa vida toda, né? Tem alguma experiência de escola, assim, que você de, não sei, de saberes, de algum contato que você teve lá dentro, né, projeto, alguma coisa que marcou assim e que você carrega até hoje? Sim, eu tenho uma coisa que me marca até hoje e me marcou muito nessa transição também de ensino médio e o momento que eu entro na graduação. Eu estava já no terceiro ano do ensino médio e, enfim, adolescente, né? Eu sentava na carteira. Normalmente eu sentava sozinha, sentava mais na frente. E eu sempre gostava de sentar. Eu sentava na minha cadeira e tinha uma outra cadeira do meu lado, eu colocava meus pés ali. Então eu ficava, né, largadona dentro da sala de aula. Assim como outros alunos também, né? Normal, super normal. Eis que entra uma professora um pouco nova na turma, assim, e ela contou, né, que ela tinha passado, né, para a UERJ, que ela sempre passava pela UERJ. Ela falava, um dia eu vou estudar aí. Eu me identifiquei muito com aquilo, porque eu também, às vezes, indo para o centro da cidade, quando eu passava pelo Maracanã, eu ficava olhando a UERJ e eu falava, eu quero estudar aqui. Só que ela entrou numa ideia na sala que, não, aqui a gente tem postura de UERJ. E aí a gente não podia mais sentar do jeito que a gente queria nas carteiras.
Tem que sentar de maneira bem frontal, né? Cadeira, mesa, ali. Então toda a aula ela basicamente ficava naquilo, postura de UERJ, postura de UERJ. E isso ficou muito marcado na minha cabeça, porque começou a eu ter uma ideia que eu falei, gente, a UERJ, o que é a UERJ, né? O que é esse lugar? Né, essa postura de UERJ. Aí a minha primeira aula na UERJ foi uma aula de arte e antropologia com o Elton Panambi. E ele em cima, o professor, né, em cima da carteira, sentado, de pernas cruzadas, em cima da mesa. E eu lembro justamente que me deu aquele baque, assim. Eu falei, nossa, essa é a postura da UERJ, né? Então esse foi um grande marco para mim, ver que, na verdade, aquilo tudo que a minha professora falava era muito equivocado. Mas ao mesmo aquilo me deu um certo incômodo, que eu acho que foi também um ponto de partida pessoal, né, que me motivou a conversar, né, a dialogar sobre futuros projetos, né, junto até com o João Gabriel e com o nosso colega Vitor Jung, a gente está nesse desenvolvimento, né, do trabalho do Janta Gente, que é um trabalho também de arte relacional, para esse período pandêmico, lançando as poéticas da alimentação. Então é um projeto que a gente, tão breve também, a gente vai estar lançando um catálogo com a participação de vários coletivos, né, junto também com a Oficina das Manas, nessa parceria, que é um trabalho que está motivando muita gente nesse diálogo com a alimentação, né, a alimentação também como um recurso político, como um recurso ético, né, em seus eixos éticos, e isso está sendo muito interessante a gente ter, enfim, esse trabalho agora para ser desenvolvido. Ingrid, você tem alguma recomendação de artista, obra ou conteúdo para os nossos ouvintes? Sim, eu tenho sim. Eu queria recomendar 2 artistas. A primeira é a Maya Deren, que foi uma cineasta, dançarina teórica e grande pioneira, eu acho, do que a gente entende como essa expoência de videodança. Recomendo, é um curta dela que é o A Study in Choreography for Camera, né, um estudo coreográfico para a câmera, que enfim, é um trabalho de videodança, a gente pode reconhecer isso como um trabalho de videodança, e é interessante, né, dizer que desde que a invenção do audiovisual, a dança tem acompanhado, né, tá experimentando junto esse lugar do audiovisual. Eles sempre andaram juntos, apesar de agora, né, ser muito mais forte e muito mais influente essa possibilidade do corpo junto com a câmera, né? Junto com o vídeo. E também outro trabalho que eu gostaria, assim, né, de indicar é o trabalho da Maria Elvira Machado, que ela tem uma pesquisa sobre embriolinha, né? Ela pensa um trabalho sobre embriologia, e foi um trabalho que me influenciou muito, assim, no começo da minha pesquisa, no trabalho final da graduação, né, na época. Ela me trouxe muitas indicações bibliográficas, e eu acho que o trabalho dela é muito potente, assim, também nesse aspecto certamente uterino. Enfim, para mim é um trabalho muito incrível que ela faz, né, dela pensar esse embrião com essa linha, e como ela articula, né, nos trabalhos dela, o próprio corpo, né, o corpo também de outras performers, dentro dessa dimensão da linha. É muito bonito. Ingrid, foi isso por hoje.
muito bom ter conversado com você. A gente agradece mais uma vez por você ter aceitado esse convite. E a gente segue aí, né, conversando. Claro, com certeza. Eu que agradeço a vocês. Um prazer conversar. É sempre um prazer conversar com vocês. Duas maravilhosas educadoras extraordinárias. Olha ela. Bom, então a gente vai ficando por aqui. E Até até a nosso próxima. próximo podcast. Beijão. Tchau, galera. Tchau, Ingrid. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Beijo, gente. Beijo, Ingrid. Obrigado. Até.